Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Regina Andrade. Eu sou gerente de ensino da plataforma Aridissá e vou ter uma conversa com vocês aqui hoje um pouquinho sobre como desenvolver as habilidades socioemocionais. E aí, causa uma certa curiosidade que de um tempo para cá, principalmente em era BNCC, muito tem se falado dessas tais competências/habilidades. E muita coisa tem se especulado também sobre isso. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é que essas habilidades, elas são passíveis e possíveis de serem ensinadas, aprendidas e praticadas. Vamos lá. Então, o título é Aprendendo, Praticando e Ensinando Habilidades Socioemocionais. Como que é isso? Quando a gente olha para a BNCC e olha as 10 competências que direcionam todo o trabalho da BNCC, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, mas de 6 a 10 são elencadas habilidades socioemocionais. Para cima, nós temos elencadas habilidades voltadas muito mais, às vezes, para tecnologia e, às vezes, para cognitivos mesmo. Mas nós temos, neste momento, em especial, uma valorização dessas habilidades. E a BNCC, eu aproveitei e tirei esse recorte para vocês, que propõe exatamente uma superação de fragmentação de radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real. Por quê que ela estimula a aplicação na vida real? A importância do contexto para dar sentido. Deixa de ser um ensino árido, puro, o conteúdo pelo conteúdo. E passa o quê? Passa a dar importância ao contexto, para dar sentido, a importância para aquele que aprende. Entrega o protagonismo para o aluno. É meio que mudar de posição. E que, para a gente, nós que somos professores, às vezes é muito difícil e muito doloroso. Mas teremos que, de uma certa forma, exercitar essa prática de mudar de posição e, de fato, entregar esse protagonismo e incentivar o nosso aluno a desenvolver esse protagonismo. A fim de que, na sua aprendizagem, para que ele possa construir o seu projeto de vida. Há muitos anos, nós já falávamos sobre criticidade, autonomia, tudo isso. E a BNCC chancela quando ela diz que o protagonismo é do aluno e que é necessário educá-lo, garantir aprendizagens para que ele tenha, de fato, um projeto de vida. E aí, a gente fica pensando, mas afinal de contas, o que é essa tal dessas habilidades socioemocionais? Aí eu dou um passo um pouquinho atrás e parto da definição das competências. Tomando aqui neste momento como competência, o significado de competência como um conjunto de habilidades e habilidades, algo possível de se desenvolver, e habilidades é saber fazer, e saber fazer eu ensino, a gente entende que competência socioemocional é conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções. Eu preciso de ter domínio dessas habilidades para lidar de uma forma tranquila com as minhas próprias emoções e se relacionar com outros e gerenciar meus objetivos de vida. Casa com a base? Total. A base diz que esse é o objetivo. E quando eu pego a definição de competências socioemocionais, eu observo que, para eu ser competente, eu preciso de relacionar com todas as minhas emoções, com as minhas frustrações, com as minhas alegrias, com frustração para que eu me torne mais resiliente, que eu tenha um objetivo de resolver problemas dadas as situações de vida
e que eu saiba procurar um caminho que me leve a um objetivo de vida claro. Essa é uma definição de competência socioemocional. Para isso, por quê? Por que eu vou desenvolver essas competências socioemocionais? A gente sabe o que é uma habilidade socioemocional, sabe o que é uma competência, sabe o que é uma habilidade socioemocional, mas eu preciso de entender por que eu tenho que desenvolver isso. Quantos de vocês já não pararam e se perguntaram o seguinte: será mesmo que o que o meu aluno vai fazer no futuro, eu estou preparando este aluno hoje para o que ele vai fazer no futuro? Olha, eu me lembro que há alguns anos, bem poucos, se alguém me dissesse que existiria uma profissão de youtuber, eu ia falar, nem sei o que é YouTube, que dirá que terá um youtuber. Então, é muita pretensão da gente imaginar que nós estamos garantindo 100% o sucesso desse aluno. Daí, aconteceu uma coisa maravilhosa, um documento que chancelou algumas necessidades do nosso aluno para o século XXI. E nós mapeamos, nós, SAS, mapeamos essas necessidades que são... Por quê? Aí, voltando um pouco, toda vez que eu desenvolvo, a escola atualmente, ela cuida muito mais do cognitivo ou do emocional? Cognitivo. Cuidar de incentivar, cuidar de dar conta, cuidar de ensinar a desenvolver as competências cognitivas, nós somos 10, não somos? A gente dá conta de cuidar, de desenvolver as competências socioemocionais? Não com intenção. Mas, toda vez que eu estabeleço uma relação de desenvolvimento de uma habilidade cognitiva, eu mobilizo uma habilidade socioemocional. Mesmo que eu não queira. Só que a grande mudança hoje é que eu tenho que dispensar um olhar sobre essas habilidades e, de fato, ter a intenção de desenvolver essas habilidades socioemocionais, não somente as cognitivas. Eu estou dizendo com isso que a gente tem que parar de desenvolver cognitiva? Não. Não temos. Isso a gente faz bacana. Mas estou dizendo para além. Eu preciso também desenvolver com intenção as habilidades socioemocionais. Mas quais habilidades são essas? De onde é que elas vêm? Nós, falei anteriormente, nós mapeamos dentro das habilidades, das necessidades educacionais do século XXI, nós elencamos algumas necessidades. O que esse aluno precisa para estar bem, feliz, bem resolvido e executando bem as suas tarefas no século XXI? Quais são essas necessidades? E o que eu posso fazer para sanar essas necessidades e para ele se desenvolver bem? Qual é o meu papel como escola? Aí, ao mapear essas necessidades, nós chegamos à conclusão que pensar criticamente e solucionar problema urge. Eu não quero, não cabe ninguém que só pense criticamente, só aponta problema e não apronta solução. Todos hoje, nós queremos hoje é que a pessoa pense criticamente, mas, olha, eu vejo que isso não está legal por conta disso, porém, eu tenho uma solução para isso. Esse é um grande diferencial. Colaborar em rede e liderar por influência é super importante. Quando a gente fala em rede hoje, a gente não pode deixar de lado as redes sociais e até mesmo as redes de profissionais, o LinkedIn e tudo mais. Para você ter uma ideia, quando a gente anuncia no SAS o programa nosso de trainee, o ano passado nós tivemos 20 mil inscritos. Isso só é possível por conta das redes sociais. A liderança deixa de ser impositiva. Eu preciso de exercer um cargo de liderança em que eu inspire o outro.
É muito melhor eu inspirar e, a partir dessa inspiração, eu quero crescer e eu quero ser legal igual a ele, que ele desenvolve muito bem, que ele lidera de uma forma democrática e inspiradora, porque ele tem um domínio sobre tudo aquilo. Esse é o líder que se quer, e não uma imposição de liderança. Ser ágil e adaptável é muito óbvio. Pela velocidade de informação, e velocidade e volume de informação hoje, eu preciso me adaptar. E outra coisa, e perde essa dimensão continental, né, o país. Hoje eu estou trabalhando aqui, amanhã eu estou trabalhando em Fortaleza e na outra semana seguinte eu estou trabalhando em São Paulo. Isso não é fora do comum hoje. E eu preciso de trabalhar com o aluno nessa dimensão, até para que ele compreenda as diferenças. Esse é o grande lance. Ter iniciativa e empreender. Adianta pensar criticamente, se eu não tiver iniciativa, dificilmente eu vou colocar minha proposta de solução de problemas. Então, eu tenho que ter isso. Comunicar-se eficazmente, oral e escrito. Já é papel nosso. A gente faz isso de uma forma bacana, a transposição da oralidade para a escrita. É papel nosso comunicar a norma culta da língua. Escrever, mas oral, a gente ainda não garante. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muita gente que é extremamente inteligente, manda muito bem naquilo que faz. Entrega o microfone. Não é capaz de falar 2 palavras. E hoje, eu preciso que este aluno, essa pessoa do século XXI, ela tem que transitar tanto no escrito quanto no oral. Ela não vai ficar apenas com um ponto. É necessário essa transição. Para além disso, avaliar e analisar as informações. Gente, em era de fake news, quem não analisa e avalia a informação, corre o risco de comprar gato por lebre. É preciso duvidar da informação, é preciso ter conhecimento de uma boa fonte. E quem é que vai apresentar para este menino uma boa fonte? Nós, escola. Nós é que vamos mostrar para eles, grandes autores, nós é que vamos desenvolver essa habilidade nele de duvidar, de questionar, de falar, não, mas isso não faz sentido. E o que mais está aparecendo hoje é fake news. Né? E todo mundo, opa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Em todos os âmbitos, no âmbito da fofoca e no âmbito também da informação propriamente dita. Ter curiosidade e imaginação. Ora, então qual que é a necessidade desse aluno, dessa pessoa transitar bem no século XXI? Ela precisa de pensar criticamente, ou seja, pensar fora da caixa, ser ágil, propor solução, ter boa oralidade, ter domínio da norma culta da língua, escrever bem. Ela precisa comunicar-se bem, por isso que ela precisa de domínio da língua. Tá? Ela precisa saber analisar, ela precisa saber avaliar. Ora, pensa bem, colaborar, liderar, solucionar problema, ser adaptável, ter iniciativa, comunicar-se, são o quê? Habilidades passíveis de serem desenvolvidas. Ok? Mapeamos, né? Beleza. Sabemos que essas são as necessidades. O que a gente fez com isso? A gente percebe com clareza que é possível, mapeamos. Como é que a gente vai ensinar isso? É possível ensinar. Teoricamente, tem alguém no papel responsável pelo ensino, que é o professor. Eu aprendo também com mais experiente, mas tem alguém responsável por esse papel, que é o professor. E cabe a ele alguns papéis específicos. Ele precisa, sobretudo, organizar e animar situações de aprendizagens. Vocês acham mesmo que este professor, com a mesma prática que ele teve uma vida inteira, ele atende às necessidades do século XXI? Resultados diferentes têm que ter ação diferente. Eu não posso querer um resultado diferente com a mesma ação. Eu preciso que esse professor planeje, tenha intenção da sua sala de aula. Eu preciso que esse professor implique os alunos em seu aprendizado, no seu trabalho. Isso é ser protagonista. Eu preciso que o professor tenha a humildade
e o controle de entregar voz e vez para o aluno. Isso é uma mudança muito séria. Isso é uma mudança que a gente precisa ter. Eu preciso que esse professor consiga trabalhar em equipe. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Quantos de vocês já tentaram colocar os alunos para trabalhar em equipe? Vários. Vira o quê? Bagunça. Né? Às vezes, para alguns, mas a gente não pode desistir disso. Habilidade é algo que se desenvolve. Se no primeiro momento eles falaram ao mesmo tempo, eles falaram alto, eles atrapalharam e não chegaram a alguma conclusão, é preciso fazer correção de rota. Ninguém aprende da primeira vez e muito menos uma vez a cada 6 meses. Se eu preciso que esse aluno, dentro já, ele tenha domínio de trabalhar em grupo e eu não faço isso na escola, como assim? Ali é que ele vai saber, ali é que ele vai ser protagonista desse seu saber, ali é que ele vai levantar hipóteses de como se comportar, ali é que ele vai saber o seu turno de fala. Eu posso falar agora, não posso falar agora, em que tom eu vou falar, no qual não atrapalhe o outro. Por exemplo, no SAS em Fortaleza, a nossa produção é toda um salão só, não tem paredes. Portanto, ninguém pode falar alto. Veja bem, né? Eu falo alto pra caramba e o tempo inteiro pede para diminuir e você tem que se educar neste ambiente que já está aí, que já existe. Essa é a grande necessidade. Este é o papel do professor. Se o professor consegue afinar sua ferramenta e trabalhar nessa perspectiva, não dá outra. Eu digo que é possível aprender. E eu aprendo, juntamente com o desenvolvimento cognitivo, eu aprendo respeito, eu aprendo inovação, eu aprendo a ser resiliente, autoconfiança, eu aprendo a ter consciência crítica, eu aprendo a ter autonomia, cooperação, empatia e protagonismo. Isso eu aprendo. O professor deve parar para ensinar só isso? Não. Junto com o desenvolvimento das cognitivas, ele vai estar trabalhando também a socioemocional. Eu preciso praticar. Como todo desenvolvimento de habilidade não é saber fazer? Concordo que habilidade é saber fazer. Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Né? A gente tem que parar de imaginar que a repetição, neste caso, ela é inócua. Não é. Eu tenho que treinar mesmo, eu tenho que fazer muitas vezes mesmo, para que eu fique bom naquela situação. Se é para eu falar, se eu quero escrever um texto com domínio de língua culta, não vai ser escrevendo um texto a cada 6 meses que eu vou escrever bem. Se eu quero desenvolver a cooperação, não é me colocando para trabalhar uma vez em grupo a cada 3 meses que eu vou conseguir desenvolver a cooperação. Eu tenho que trabalhar muito, treinar muito com os meninos, praticar muito todas essas habilidades, casadas às habilidades cognitivas. Aí sim eu terei o resultado. Então eu digo que é possível aprender, praticar e ensinar essas habilidades. Onde que vai impactar isso? Eu, escola, mapeei quais são as necessidades e digo que é possível fazer tudo isso, mas onde que isso vai impactar? Isso impacta tanto na vida pessoal. Alguém aprende triste aí, gente? Chorando, né? Custa, mas é muito mais dolorido, não é? Né? Vai pela dor. É melhor ser alegre do que triste, né? É muito mais fácil. Impacta na vida profissional também, que é uma pessoa mais bem resolvida. Pesquisas mostram com garantia que, quando eu tenho a intenção de desenvolver habilidade socioemocional, por exemplo, quando eu desenvolvo mais a resiliência, os alunos têm um aproveitamento de 30% a mais em rendimento acadêmico cognitivo. Vale a pena investir nisso? Vale. Que eu torno uma geração de pessoas melhores,
bem melhores, bem mais resolvidas, bem mais capazes de transitar nessa sociedade que está, às vezes, meio louca, né? Às vezes impaciente, trânsito impaciente, e às vezes a gente pode tomar alguma atitude que é meio translocada, né? Com mais tolerância e mais capacidade de retenção cognitiva. É impressionante. Um aluno que você desenvolve mais nele a capacidade de argumentação, ele impacta diretamente em língua portuguesa. Impacta diretamente. O resultado dele em língua portuguesa passa a ser infinitamente melhor. Cada habilidade que eu trabalho socioemocional, ela tem, para além do desenvolvimento geral do aluno, ela tem um impacto na vida do aluno, na vida pessoal e no rendimento acadêmico dele. Isso, quem está dizendo não sou eu. Foi uma pesquisa grande que o Instituto Ayrton Senna fez e saiu essa comprovação de resultados que é muito bacana. Tá. E aí, a gente quer mais é que todo mundo seja muito bem, muito equilibrado e muito de bem com a vida. E aí, é uma pergunta que a gente precisa de entender com mais tranquilidade. Eu consigo entender a necessidade do século XXI, eu consigo entender que é preciso trabalhar esse desenvolvimento para que eu tenha pessoas melhores nesse século, com desenvolvimento melhor. E aí eu pergunto, e aí nós, enquanto temos um papel muito sério na sociedade, um papel de educação muito sério, a gente precisa de um posicionamento. Porque se eu disse para vocês anteriormente que mesmo que eu não queira, ao desenvolver habilidades cognitivas, eu mobilizo o desenvolvimento de atividades socioemocionais, significa que, de uma certa forma, a gente acaba acertando pela tangente, né? Mirou, chutou, fez um gol assim, meio que desgueio assim, mas sem muita intenção. Que a intenção sempre vai cognitiva. Nós, SAS, hoje, nós entendemos que... O que a gente entende? A gente entende que é necessário. Cognição, ela é importante? É. Muito importante. O desenvolvimento de habilidades cognitivas é importante? É muito importante. Mas ele é mais importante que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais? Logo, a gente vai ter um mundo bem melhor. Isso a gente faz com uma diferença, que a gente já acertava assim meio que sem querer, a gente deixa esse sem querer de lado e abre numa intencionalidade muito clara. A gente quer acertar a socioemocional. A gente não vai dar um chute e sem querer acertar a socioemocional. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento das habilidades de cognição e socioemocionais ao mesmo tempo, com uma intencionalidade. Isso faz mudar. E a base pede o tempo inteiro que você tenha intenção ao desenvolver essas habilidades. É o grande diferencial. Intenção é o grande diferencial. Daí a razão pela qual eu disse um pouco atrás do papel do professor. Que o professor planeje, que o professor dê o protagonismo a este aluno, que o professor dê espaço para que esse aluno fale, que o professor mude de estratégias, tá? Não queira que isso aconteça da noite para o dia. Não, não vai acontecer da noite para o dia. Mas é preciso começar. É preciso começar de uma forma ou de outra. E nós fizemos o seguinte. Desta forma, a interseção entre habilidades socioemocionais e habilidades cognitivas, com intencionalidade, nós entendemos, nós carregamos a nossa chancela do SAS, que é esse que é o trabalho que a gente quer. E a gente vai desenvolver isso como? Da seguinte forma. A gente propôs, pegando esse mote das necessidades do século XXI, nós elencamos 21 habilidades que nós julgamos ser, neste momento, as principais para desenvolver ao longo de todo o material didático. São 21 habilidades e nós, a cada habilidade, nós fizemos uma
conceituamos para que não haja equívoco com relação de entendimento de cada habilidade, que estou mostrando para vocês como, por exemplo, a resiliência, que é não deixar de se desestimular diante das situações diversas, é persistir com uma ideia de projeto, é confiar em si mesmo. Isso é ser resiliente, é ser capaz. Uma aula de matemática é uma aula que suscita muita resiliência, né? Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, e eu posso desenvolver isso daí. Então, com esse entendimento, nós colocamos, ao longo de toda a nossa coleção da educação, do ensino fundamental, séries iniciais e anos finais, o desenvolvimento dessas habilidades por meio de uma sessão mais atitude. O que a gente está cobrando nessa sessão? Eu falei o tempo inteiro com vocês que não nos interessa o desenvolvimento dessa habilidade dissociada do cognitivo. Não nos interessa o desenvolvimento dessa habilidade, nada, sem o desenvolvimento da socioemocional. Por isso, nós fizemos uma sessão que a gente está chamando de mais atitude. Dentro do próprio conteúdo, a gente desenvolve. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é um material de arte. Esse é o material de arte, é o capítulo 1 de arte, onde vai falar da fruição da arte, do deleite sobre a arte. E numa sessão mais atitude dentro do conteúdo, a gente pega aqui o filme, né, do Divertidamente, sobre as emoções, e vai dar uma atividade para os alunos em que eles vão usar esses sentimentos. Nada como, por exemplo, o grito de mofa causa no mínimo pânico, né? Não é nenhuma alegria, né? A Guernica causa no mínimo um sentimento assim de descontrole, de algo fora do lugar, e de medo e de tristeza mesmo. Então a gente pegou os bonequinhos do Divertidamente nesta atividade em especial e fez uma atividade que o aluno vai seguir. Isso tudo pautada numa orientação muito clara para o professor. O professor eu não posso tirar o chão do professor, daí a razão pela qual eu oriento o professor do que ele vai fazer nessa atividade, qual a importância dessa atividade dentro deste contexto, tá? O tempo inteiro eu vou orientando. Então, quando o aluno aprende em matemática, ser resiliente, em língua portuguesa, trabalhar em grupo, em ciências, ter autonomia, em cada área de conhecimento, ele vai trabalhar habilidades distintas, linkadas diretamente ao conteúdo. Não tem nada fora do conteúdo. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês, uma situação de acessibilidade, tá? Uma reportagem que a gente teve lá de acessibilidade, dentro da matemática, que vai falar sobre o grau necessário de uma rampa. Né? Nem toda rampa é rampa para alguém que tem dificuldade de mobilidade. É preciso estar na inclinação correta para que você consiga subir. E eu preciso de inserir essas situações de aplicação, de aplicação e uso de conceitos para o aluno, que aí, no caso, eu estou desenvolvendo a responsabilidade. E lá no alto, eu tico o que eu estou desenvolvendo ao longo desse trabalho. A gente fez todo esse trabalho e, para além disso, a gente chancelou, a gente carimbou em algumas páginas outras atividades com intenção de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. É uma intenção, acho que é muito claro, que a gente quer mesmo um mundo melhor, com pessoas melhores, com pessoas mais bem resolvidas e que tenha o domínio de sua própria vida. Era isso, gente. Muito obrigada, viu?